Andrew. noite. Tudo bem, meu Fala, meu amigo? caro Samuel. Tudo bem, meu amigo? Graças a Deus. Tudo Grande, bem também. grande é você, meu amigo. Eu sou apenas um servo miserável de Nossa Senhora, assim como você, mas você é menos miserável, muito menos. Todos nós E somos, né? aí, tranquilo? Verdade, é verdade. Muito obrigado pelo Maravilha. convite. Falar de Nossa Senhora é maravilhoso. Isso que eu ia comentar, que é uma oportunidade muito boa da gente estar, nesse mês de maio especial, né? Tá falando da devoção especial à Nossa Senhora de Fátima, né? Que é o grande ápice, né, desse mês. Com certeza, sem dúvida, né? E muito mais, né, nos tempos atuais da nossa igreja, né? A mensagem que ressoa muito forte até hoje, Sim, com né? Com certeza. 103 anos, né, de, de acontecimento aí. É isso, 917. 1917. Amigo, muito obrigado pelo convite, né? Centro de São José, sempre com grandes amigos. Admiro muito o trabalho, né, de vocês, né? E foi engraçado, antes de a gente começar de fato, né? Fazendo uma oração, claro, né? Sempre recorrendo à Virgem. Mas eu recebi uma grande notícia de uma amiga minha que teve aí o chá revelação à distância dela. O filhinho dela vai ser menino, né? E como que Uhum. rapidamente me veio a história dela, né? De conversão dela. Ela teve tá grávida, né? De 4 meses, se eu não me engano. Teve aí a revelação do sexo do filho, mas o quanto que Nossa Senhora foi fundamental na vida dela, né? E ela se espelhando em Nossa Senhora, né? Perguntava muito sobre castidade, sobre matrimônio, né? Sobre família, né? E eu só conseguia comemorar uma notícia dessa, né? Viva a vida, né? Viva a família, viva a Igreja Católica, né? Porque realmente Sim. ela teve uma mudança radical de vida, de comportamento, conhecendo Nossa Senhora e o catolicismo. Né? Então, mês de maio, uma notícia dessa, né? Então a gente vê o quanto que é concreto a devoção à Nossa Senhora, né? A fé católica na vida Sim. cotidiana das pessoas. Isso é muito lindo, né? E a gente espera, né, passar para os nossos misericordiosos amigos que vão nos assistir durante essa conversa, né? O quanto que a Aham. mensagem de Fátima ela também tem essas implicações, além de escatológicas, mas muito concretas no nosso cotidiano mesmo. Né? Então, Sim. queria Então, te propor que a gente comece, né, recorrendo a ela, né, claro, isso que eu nesse ia falar. bate-papo. Para Né? tu começares com a oração, Então, tu pode tu, fazer. tu que és o anfitrião aí, pode conduzir a nossa oração, fica à vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Nossa Senhora possa conduzir tudo o que for falado aqui, que seja para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, e também que aumente e inculte em nós a devoção ao Imaculado Coração de Maria e ao Sagrado Coração de Jesus. Ave Maria, cheia de Ave graça, o Maria, Senhor cheia é de graça, convosco. Senhor é convosco. Bendita sois vós Bendita entre sois as vós entre as mulheres. mulheres. Bendito é o Bendito é o fruto do fruto vosso do vosso ventre. ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe Maria, de Mãe de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e na agora e hora de na nossa hora morte. de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, meu Bom, meu caro. amigo, Como eu já falei, é uma honra estar conversando aqui. Primeiro eu acompanho o teu trabalho há um certo tempo. A gente até participou juntos do que tu fazes com a consagração à Nossa Senhora, né? Que foi uma missão muito legal da gente estar tocando. E é muito bom ver alguém que tem essa vocação de incultar nos outros, né? A devoção a Maria, a Nossa Senhora. Então, a gente pode começar falando um pouco da história de Fátima, né? Assim, como é que foi, de alguma maneira. E aí eu deixo a palavra para ti e a gente vai se complementando. tá certo. Bom, gente, pelo nosso tempo não tem como esgotar a história, né? Claro. Mas eu acho que, assim como o cristianismo mudou o curso da história da humanidade, eu vejo que a aparição de Fátima mudou o curso da história contemporânea da igreja, né?
e também da humanidade. Primeiro, para afirmar, né, o catolicismo, a figura da Igreja Católica, num contexto de total ateísmo, né? 1917, ano da Revolução Russa, né? Penúltimo ano aí da Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra também que mudou completamente o curso da história contemporânea. Então, a Nossa Senhora aparecer e trazer uma mensagem que pode ser resumida, eu creio que em duas palavras assim chaves, né, de toda a teologia da mensagem de Fátima, né? Eu acho que misericórdia e esperança. A Nossa Sim. Senhora aparecendo nesse contexto de catástrofe, de materialismo, de ateísmo, de guerra, né, para trazer uma mensagem de misericórdia, né, de esperança e de paz, né, e chamar, né, a uma devoção para promover a paz no mundo. Né? Eu vejo que realmente é impressionante. Né? É impressionante, e as implicações desse acontecimento na história da Igreja, né? A devoção de Fátima, na própria teologia, na vida de São João Paulo II, que foi um grande mensageiro, né, no seu papado, tanto da misericórdia quanto da devoção mariana para a Igreja. Né? Ele veio firmar de uma maneira muito especial. Né? Então, é espetacular. Né? E assim, falando um pouco de história, acho que muito breve mesmo, a mensagem de Fátima ela começa em 1916, né? Com 3 aparições do anjo de Portugal aos pastorinhos, né? Para preparar os corações deles, de certa forma, para acolher a mensagem de Nossa Senhora em si. Né? E já nas aparições do anjo, ele já veio trazer o cerne da espiritualidade. Não vou dizer da espiritualidade, mas vou dizer do principal exercício espiritual, né, para viver a espiritualidade das aparições, né, que é a reparação. Né? A reparação eucarística, de certa forma, né, quando o anjo aparece e propõe aquela oração Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né, e ele veio trazer a oração também meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram. Né? Então, a reparação, ele vem trazer, né, a reparação, pedindo perdão pela conversão dos pecadores, né, pelos pecados que ofendem os corações. Né? E aí depois, em 1917, a Senhora aparece, confirma, né, traz a mesma oração que o anjo fala, né, para os pastorinhos, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E aí ela traz de novo a reparação, né? Ela vem, antes de tudo, né? Acontece seis aparições em Portugal, né? De maio até outubro, né? E depois Nossa Senhora promete aparecer uma sétima vez, né? Mas ela não aparece em Portugal em si, mas ela aparece particularmente para a irmã Lúcia, né? Lá em 1925, depois ela aparece de novo em 1937, se não me engano. Né? Então, inclusive para sistematizar mais, né, a devoção dos 5 primeiros sábados. Né? Isso tudo está nas memórias da irmã Lúcia, né? Muito detalhadamente escrito. Então, eu aconselho vocês a baixar o PDF na internet, está disponível. Né? Claro. E aí, ela aparece, né, a primeira vez para falar como vai se dar as aparições e já pede para rezar o terço. Né? Aí, a segunda vez, ela aparece, né, é engraçado que a irmã Lúcia pede para ir para o céu, né, mas ela diz que ainda não, né, mas o coração das aparições de Fátima está na terceira aparição, que dá no dia 13 de julho, né, onde ela vem falar da oração de reparação, né, uma oração muito breve, que é muito importante a gente fazer quando a gente sofre, para oferecer o nosso sofrimento. Me ligando aqui. A oração, né? Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Então ela começa essa oração e aí ela já começa a narração do segredo de Fátima, né? Que é uma mensagem só que é dividida em 3 partes. Né? Sim.
e na qual ela dá, né, a visão do inferno para 3 crianças. Esse que é o mistério que é incrível de meditar, né? A visão do Isso, exato. inferno, depois ela, né, se quiseres falar alguma coisa a respeito, eu tô só narrando, né? A segunda parte a segunda parte do segredo, né, onde ela anuncia, né, o castigo e os meios para evitar os castigos, que é a devoção ao Senhor Imaculado de Coração, né? Ela anuncia os erros da Rússia, né, que tem várias implicações muito atuais e cotidianas que atrapalham a nossa vida espiritual, a vida da igreja, né? E depois ela fala, né, da mensagem que eu digo assim, que é escatológica por excelência, né? Que o cardeal Ratzinger, ele destrincha teologicamente, né? Investigando teologicamente no documento, né? No ano de 2000, né? Que quando acontece a divulgação dessa terceira parte do segredo, né? Que é onde Isso. o anjo aparece, né, com a espada de fogo para lançar sobre a humanidade, né? E essa espada de fogo é impedida, né, de ser aplicada pelo clarão que está na mão direita de Nossa Senhora, né? Então, essa é a mensagem. Aí tem a figura do Papa, né, que vai andar sobre a cidade em ruínas, né? Vários, né, sacerdotes, bispos, religiosos, religiosas, leigos católicos, né, assassinados por soldados, né? E depois, né, a grande visão aí, né, que eu faço até questão de ler, porque mostra aí que a gente vê que a mensagem, apesar de ser cruamente trágica, escatológica, apocalíptica, mas ela finaliza, né, com um triunfo, de certa forma, do sangue dos mártires. Como diz Sim. Tertuliano, é o sangue de novos cristãos, né? Semente de Onde obra cristã. sementes de novos cristãos, perfeito. E a irmã Lúcia diz assim, né? Chegando ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tipos de setas. E assim mesmo foram morrendo uns atrás dos outros, os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os 2 braços da cruz estavam 2 anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. E aí Nossa Senhora finaliza: quando rezardes o terço, dizei depois de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as minhas almas todas para o céu e socorrei aquelas que mais precisarem, né? Então, Sim. e antes disso, né, no, na segunda parte do segredo, Nossa Senhora fala para Lúcia, né? Por fim, depois de narrar todos os erros da Rússia, né, que iriam acontecer, por fim o meu Imaculado Coração triunfará. Sim, exato. Então é isso que é impressionante, que é nada mais nada menos que a própria Sagrada Escritura, o compêndio, né, Claro. Eu acho que dentro desse contexto todo, vale a pena a gente destacar ainda a crise que estava o mundo na época da aparição, né? No meio de uma guerra mundial, como tu bem ressaltaste, né? E exatamente no mesmo ano em que Nossa Senhora aparece, né, para os pastorinhos, acontece também a Revolução Russa, né, em 1917, ambos acontecendo no mesmo ano. O que é interessante, eu vi o Padre Paulo comentando isso, é é que perfeito, simplesmente é, é perfeito. que, é que ela parece um sinal de contradição, parece não, é uma aparição de Nossa Senhora nesse ano especial e para 3 pastorinhos, né, 3 crianças, né, analfabetas, né, lá no interior do interior de Portugal. Então, não foi nada grandioso, não foi nada extraordinário, assim, a começo, né? Depois tem, claro, os milagres extraordinários, como a dança do sol e assim por diante. Mas esse sinal de contradição, de aparecer para crianças e assim por diante,
E o interessante nisso tudo é que, como o Padre Paulo ressalta, é que a mensagem dela é muito simples, né? Da mesma maneira como o Evangelho é simples, né? Quando Uhum. perguntam para Jesus quem ele é, ele responde, eu sou, né? Da mesma maneira, quando Moisés pergunta, e Deus responde, eu sou. É uma resposta muito simples, que a gente não espera. A gente espera uma elaboração teológica grandiosa que possibilite a gente uma reflexão durante anos, uma suma teológica, né, que Nossa Senhora entregasse para a gente, assim, de alguma maneira. É. E ela só vem e diz, olha, gente, a grosso modo, resumindo muito, oração e penitência. Oração e penitência. Ponto. Isso vai salvar. Mas o contraditório nisso tudo é que é uma mensagem muito simples, mas com Uhum. o poder de mudar o mundo. Né? O mundo todo pode ser modificado se a gente, de fato, viver dessa maneira como ela coloca. Então, esse é o primeiro contexto nesse sentido. E aí, sim, a gente passa para os 3 segredos, né, que muita gente fala, e tu já Que deste é um muito grande interessante, panorama. que é muito interessante, Samuel, desculpa te interromper, Não, claro, é pode interromper. que a pessoa que mudou a história da humanidade, né, que tem mais seguidores que aqueles livros, né, é o maior líder que já existiu, né, Uhum. nasceu pequeno e pobre, sem lugar na hospedaria, numa manjedoura, no estábulo, num lugar para animais. Né? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, diz São João. Né? Então, Uhum. esse é o sinal de contradição. Né? A maior, como é que eu posso dizer, mudança, a maior história da humanidade, que mudou a história da humanidade, é a história de uma pessoa que nasceu menino e pobre, e morreu pobre, despido. Uhum. Então, essa é a contradição que não vou dizer que é magnífica porque é maravilhosa, mas ela é gigante, é gigantesca, ela é espetacular, é estupenda do cristianismo. Claro. Então, foi bacana tu tocares nisso, né? Pode continuar, Sim, amigo. e é dentro desse contexto de contradição, né, que a gente vai ver a aparição de Nossa Senhora num momento de turbulência no mundo, para 3 crianças que provavelmente nem sabiam o que era a Rússia, ou o que era que estava acontecendo de modo geral. Sabiam da guerra, claro, Ficou deviam espetacular. ouvir falar, mas pô, é importante frisar que Portugal estava meio que fora disso tudo, né? Então, de alguma maneira, foram preservados, né? E, de fato, Portugal esteve fora da Segunda Guerra Mundial, né, posteriormente. Uhum. Então, nesse contexto todo, é importante frisar esse panorama, fazer esse panorama histórico, né, assim, de modo geral. Então, a partir disso, a gente pode passar para os segredos de fato, né? Como eu coloquei, tu já fizeste uma grande explanação sobre os 3, a grosso modo, mas eu acho interessante da gente Total. ir um por um Sim. refletindo. Como tu colocaste, é um grande segredo, né? Que de fato é dividido em 3 partes. A primeira é justamente a visão do inferno, que é interessantíssimo a gente colocar sobre isso, porque me parece, para quem olha de fora, parece uma coisa terrível você mostrar o inferno para 3 crianças, né? Mas é bom ressaltar que Nossa Senhora havia prometido o céu a eles também. Então, quando ela os levou, foi para mostrar a consequência dos atos da humanidade que estavam levando aquilo, né? E o destino de muita gente, infelizmente, de muitas almas, né, seria o inferno. E é interessante também notar que durante a descrição dela da visão do inferno, a irmã Lúcia coloca que, abre aspas, palavras dela, que as pessoas eram torturadas, né, por chamas que saíam de si mesmas, né, fecha aspas no caso. Então, chamas que saem de mim, que consomem a mim mesmo de forma torturante. Isso, claro, daria uma reflexão inteira aqui, só esse ponto. Mas Toda uma vale a gente, teologia ascética, claro, vale a gente toda uma mostrar o sinal de espiritualidade contradição. de. Exato, é um sinal não é nem contradição agora, é de oposição ao fogo do Espírito Santo. Entende? Show, muito Que é um bom. fogo que é um fogo que queima a gente, né? De fora para dentro, um fogo que vem de Deus, né? Enquanto que esse fogo que nos leva à perdição eterna é um fogo que parte da gente.
Ou seja, a gente de alguma maneira se deixa consumir pelos nossos próprios pecados, pela nossa Muito própria bom. vontade, de modo que aquilo nós produzimos uma chama que é oposta à chama de Deus. Ou Muito seja, bom. Perfeito. já começa errado por aí, né, nesse sentido. Muito bom, muito bom. Muito, muito interessante, né? E eu acho que eu não tenho nada a comentar, porque eu vou até anotar essa nova reflexão, que eu nunca tinha pensado nisso. É o fogo do amor próprio desordenado que condena, né? E Enquanto aí, que o fogo do Espírito nos ordena o nosso amor, né? Coloca ordem nos nossos amores, né? Primeiro o amor a Deus, né? Aí o amor a nós mesmos, para que nós, por causa de Deus, né? E o amor ao próximo também por causa de Deus, mas sempre isso, né? Enquanto que o amor próprio, desordenado, né? Eu não estou dizendo aqui que é errado nós amarmos a nós mesmos, muito, pelo mas em contrário, Deus. né? Mas em Deus, sempre em Deus. É alfa e ômega, sempre em primeiro lugar e sempre como finalidade de todas as coisas, né? Sim. Muito boa essa meditação. E eu acrescento sobre essa visão do inferno o fato de que antes de Nossa Senhora, a Lúcia, ela narra nas memórias, e antes de Nossa Senhora levar eles a essa visão, ela dá a graça. Ela infunde uma luz sobre o peito deles, que sai da sua mão direita, né? Então a gente entende aí como uma graça de Deus, preparando, né, aqueles pequenos e simples corações para uma verdade nua e crua, que é de que o Sim. inferno existe. E, infelizmente, a humanidade hoje parece que esqueceu isso, né? Que o inferno Sim. existe. Né? E para nós falarmos de misericórdia, que é o que essa mensagem fala muito na figura do terceiro segredo, principalmente, da terceira parte do segredo, é que devemos ter misericórdia, né? Deus tem misericórdia justamente porque ele nos livra do sofrimento eterno, que o nosso fogo do amor próprio, como tu falaste, nos leva se nós não estivermos na comunhão, na amizade, na fé com Deus, né? Dominados pela Isso. fé, pela esperança e pela caridade. Né? Então, Nossa Senhora, ela prepara isso. Né? E eu acho que até mesmo ter fé nessa verdade, que é de que o inferno existe, é necessária a graça de Deus. Né? Claro. E o Espírito Santo para revelar. Né? E tu foste muito feliz em falar em ordem e desordem nesse sentido. E eu acrescentaria falando que enquanto o fogo purgativo, né, o fogo que a gente recebe do Espírito Santo de Deus, que inflama a nossa alma, e que, se por algum motivo a gente ainda passar pelo purgatório, né, que a gente vai receber, nós vamos ser purgados, nós vamos ser limpos. É um fogo que nos molda, que de alguma maneira nos purifica. Enquanto que o fogo que sai de nós mesmos, nesse sentido, é um fogo punitivo. Enquanto um é purgativo, o outro é punitivo. Então, Exato. no Um purgativo seria purifica, um torna puro, e o ordenado, outro simplesmente é harmônico, e o uma outro... punição. Exato. Só que a punição, o inferno, ele não é algo imposto por Deus e nem que Deus nos condena ao inferno nesse sentido. Sem dúvida, sem dúvida. É uma série de escolhas que nos leva a esse caminho por uma opção própria. Por isso, o fogo que vai nos consumir, nesse sentido, vai ser um fogo punitivo, porque vai partir de nós mesmos. Então, Nossa Senhora deixa claro, ou melhor, a irmã Lúcia, descrevendo na visão, que as chamas que os consumiram saíam de si próprios, de si mesmos, então da própria alma deles. Então, isso é muito grave, porque alguém comentou, eu acho, falando que é um fogo de remorso nesse sentido. De fato, se a gente se deixa consumir por isso, hoje, a gente pode experimentar um pouco do inferno na Terra. Assim como a gente pode experimentar, se a gente levar uma vida ascética, o céu também na Terra. Então, claro que são vislumbres, são pequenos, digamos assim, pequenas degustações, muito entre aspas, que a gente pode vir a experimentar. E é sempre uma oportunidade de mudança, de conversão. Quando a gente se toma consciência dessa realidade, que aí entra também no tema, uma realidade escatológica, de fim último do que a gente está fazendo, do que a gente tem buscado. Né? E aí,
ela entra no segundo, que talvez seja o mais controverso, mas também não é o mais misterioso, digamos assim. O Samuel, segundo, antes de tu entrares no segundo, né, só mais um acréscimo, que é claro, importante para a gente notar na figura desses pastorinhos. Nossa Senhora, ela não os leva para o inferno à toa, né? Mas a visão do inferno, ela é essa realidade trágica de destino para aquelas almas que escolhem viver o amor próprio desordenado, no caso, o pecado, né? O amor próprio desordenado é a raiz de todos os pecados, né? Mas ela leva eles a essa visão com um propósito para que eles, com o resto da breve e santa vida deles, pudessem amar, praticar atos de amor, sofrendo por quem? Pela conversão dos pecadores. Então, é para livrar os pecadores, os pobres pecadores, né? Como tem uma passagem bíblica que não me vem agora à cabeça, é Deus falando aos pobres pecadores, para livrar essas almas desse sofrimento eterno, né? claro. E até mesmo do sofrimento que o pecado proporciona já aqui na Terra. E as pessoas Claro. a gente não se dá conta disso, as pessoas, né? Nós, às vezes, muitas vezes, perdemos essa noção. Quando que o pecado nos leva a sofrer aqui já nessa vida, né? Eles Exato. escolhem sofrer pelo resto da vida deles para livrar as outras almas dos pecadores desse sofrimento, né? Então, é essa visão do inferno, o encontro com essa verdade chocante já na infância deles, preparado pela graça para que eles pudessem amar, né? Isso. Com a vida deles, pela reparação. Um comentário em cima do teu é que a gente perde a noção do que é pecado. A gente perde a noção, a gente acha que não pecar é só a gente não matar e não roubar. Exato. E a gente esquece completamente do resto. E o pecado mortal, de fato, e assim diz o Antônio Royo Marim e o Garrigo Lagrange, o pecado mortal rompe a nossa unidade, a nossa amizade com Deus. No momento que a gente peca, a gente se torna automaticamente inimigo de Deus, por uma opção nossa, entendeu? Principalmente se o pecado mortal, né? Consciente. Então, isso é algo sério, porque se de fato Deus nos livre e nos dê a graça de não acontecer isso, a gente morrer em pecado mortal, a não ser que haja uma misericórdia extraordinária, ou que a gente tenha uma contrição perfeita no fim da vida, no último momento, é inferno, cara. E a gente vai passar por isso que a irmã Lúcia viu. Não só ela, diversos outros santos, Santa Faustina, e entre outros, tiveram visões do inferno terríveis, né? Então é algo que a gente precisa levar a sério, né? E agora... Sem dúvida. Sem dúvida. Isso. E agora, passando para o segundo, talvez seja um pouco mais delicado para algumas pessoas, né? Por conta do teor político, de certa maneira, que envolve, mas não a política em si, mas a ideologia que por trás. Sim. Quando Nossa Senhora fala dos perigos vindo da Rússia, especificamente do comunismo, que naquele ano, né, já existia antes, em termos de teórica, mas naquele ano o Lenin colocou em prática, de fato, na Rússia, né, com a Revolução Bolchevique. Assim, então, ela alerta do perigo do comunismo, né, de certa maneira, e do perigo que a Rússia poderia trazer para o resto do mundo, né, se de fato a gente não buscasse fazer a orientação dela, que era simplesmente oração e penitência, que a gente não fez, né? Como deveria ter sido. Então, se tu queres comentar algo em relação a este segundo especificamente? Esse segundo, ele é o prenúncio do terceiro, né? Mas eu vejo, antes de tudo, antes da implicação política dessa mensagem de Nossa Senhora, do erro da Rússia, que é o comunismo, né, e todas as suas ideologias filhas, né, o nazismo, o fascismo, né, o próprio ateísmo, que veio antes, mas foi muito mais aprimorado e radicalizado, né, imposto na sociedade através do comunismo. Mais né? quase Nossa Senhora...
isso, né? Enfim, e as outras ideologias que são muito contemporâneas, né? Como o feminismo, o ambientalismo, né? Enfim, tem inúmeras, né? Inúmeras ideologias, enfim, tudo um monte de ismo, né? São filhas aí do marxismo, né? Inclusive, eu estava vendo um documentário muito bom, que é o Agenda, que estuda minuciosamente, né, as ramificações ideológicas do marxismo. Muito bom, recomendo muito. Agenda, o nome do documentário. E assim, Nossa Senhora, ela prenuncia o objetivo dessa segunda parte do segredo é evitar uma guerra muito pior, que é a Segunda Guerra Mundial, que veio depois. E a Segunda Guerra Mundial, ela é oriunda, né, dos erros da Rússia, do comunismo. Ela é proporcionada pelos filhos, né, do comunismo, que é do marxismo clássico, digamos assim, que é o próprio leninismo, stalinismo, né, e o nazismo de Hitler junto com o fascismo, lá do Mussolini. Né? Então, Nossa Senhora, ela pede essa devoção para se evitar uma guerra muito maior, a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração, para que a Rússia encontrasse a paz. Mas a gente viu na história que isso não aconteceu. Né? E até hoje, né, de uma maneira velada, a Rússia vive isso. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceu, né, a fome na Ucrânia, né, o surgimento do maoísmo na China, né, várias ditaduras na África surgindo a partir, né, com apoio. Né? Então, a influência russa ainda é muito forte, mas até hoje, mas antes de tudo isso, essas implicações políticas, eu vejo assim uma grande guerra espiritual. Eu acho que eu gosto muito não sei se tu conheces o padre exorcista Gabriele Amorth, né, que era exorcista-chefe de Roma, né? Ele fala uma simples frase, né? Antes de toda guerra histórica, sempre acontece antes uma guerra no plano espiritual. Né? E essa a verdade essencial de todas as coisas. Né? Que antes da ideologia em si, vem o pecado no coração do homem. E é por isso que Nossa Senhora propõe como método prático a devoção ao seu Imaculado Coração. Para que essa guerra, esse ataque do inimigo espiritual, né, que é o demônio, ele seja cessado. Né? A devoção ao seu Imaculado Coração, né, que ela fala justamente nessa parte do segredo, que triunfará. E aí a gente volta lá no Gênesis, né, capítulo 3, versículo 17, porém inimizade entre ti, né, e a mulher. Né? Então, tudo isso, né? Então, o padre Paulo Ricardo, ele fala, né, que a mensagem de Fátima ela é nada mais da menos que a mensagem do próprio Evangelho. Porque o Evangelho, ele é o antídoto para a humanidade para que se possa alcançar a paz. Né? A paz que Jesus dá, não como o mundo as dá. Não como o mundo a dá, mas que ele dá essa paz. Né? Então, eu vejo muito essa questão e falando de ideologia, espiritualidade, a guerra espiritual mais ideologia, eu vejo como o elemento mais nocivo dessas ideologias, com toda certeza, é a teologia da libertação, que tira, né, da sã doutrina, é claro que ela não tira nada da sã doutrina, mas ela tira do coração dos católicos, né, as raízes que a sã doutrina da Igreja de 2000 anos, né, garantida pela sacratíssima tradição, assegurada pelo Espírito Santo, pelo Sagrado Magistério, pela Sagrada Escritura, né, esse tripé da nossa fé, da revelação, né, ela tira essa noção do sobrenatural, do fim último, da vida humana, da Igreja, da história da humanidade, e acaba, querendo ou não, anestesiando a alma das pessoas. É porque se eu perco a noção que a minha vida tem um sentido, né, que a Igreja, ser católico, sofrer por Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas, tem uma razão, se eu perco essa noção de certo e errado,
de céu e inferno, né? Eu vou perdendo a noção moral da minha vida. Claro. E eu vou acabar sendo anestesiado, né? E eu acabo procurando uma felicidade aqui. Né? E eu Sim. acabo perdendo a noção dos sacramentos, a necessidade de eu me converter, que é tudo para um bem maior. Né? E eu acabo até mesmo tendo uma noção desesperançosa da vida por causa da teologia da libertação. Porque eu não consigo enxergar o sentido do mal, que é o quê? O bem maior. Né? Então, quando Nossa Senhora fala dos erros da Rússia, da guerra, né, e depois fala que no fim o meu imaculado coração triunfará, esse é o bem maior. Essa é a esperança que essa mensagem coloca. Uhum. Né? Por que Deus permite que o mal aconteça? Por que Deus permite que aconteça as tragédias da humanidade? Né? É para um bem maior. Claro. É porque de uma grande tragédia, né, do assassinato de um inocente, de um justo, de um santo, que é o santo dos santos, cruento, trágico, cruel, sem escrúpulo moral nenhum, que foi o assassinato de Jesus Cristo, que ele se submeteu livremente por amor a nós, né? Surgiu, né, a esperança para a humanidade que estava sendo muito perdida pelo pecado, que é a salvação, que é o amor, que é o céu, né? Que é Exato, a Igreja Católica. Né? Recorda a gente a a teologia é o paulina. mistério da Igreja. O quê? Recorda a gente da teologia paulina isso um pouco. Ele fala que rezou 3 vezes a Deus pedindo para que libertasse ele de um determinado mal, né? Que ele chamava de espinho na carne. E Deus responde: só a minha graça te basta. E é a mesma coisa. Não é que Deus cause o mal. Né? Não pode vir mal de Deus. Isso seria uma contradição de termos. Mas ele permite que aquilo aconteça, né? Porque daquele mal ele consegue ainda tirar algo muito melhor, muito bom. E que a gente tenha a noção de depender sempre da graça dele. Agora, tu tocaste em 2 pontos nessa tua fala, que foi muito boa também. Primeira, são os erros advindos do comunismo, que se ramificam de várias maneiras, né? E o que a gente tem que frisar aqui é que não é uma... A gente não está, como é que eu diria, fazendo uma dicotomia, se é de esquerda ou de direita, se é isso ou aquilo. Né? A gente está tentando esclarecer que a ideologia comunista, independente dos valores que ela fala ou que ela prega, que podem ser valores bons, de certa maneira, se, por exemplo, opção preferencial pelos pobres, tá ótimo, tá certo. Né? Mas a forma como isso está sendo feito, e dessa maneira, acaba sendo muito prejudicial. E eu acho importante a gente frisar 2 coisas aqui, para não parecer exagero da gente falando tanto, não porque a gente falou, porque Nossa Senhora falou do comunismo, mas da gente está batendo muito nessa tecla. E eu queria falar 2 trechos desse livro aqui, não sei se dá para ver. Além de estar em inglês, está ao contrário. Então, lê aí para a gente o título, porque não dá para ver. Do século XX. Eu queria só destacar 2 coisas. É um dado que foi do ano de 1934, dentro da Rússia. E ele fala assim, em 1934, as 3.300 igrejas católicas, eu peço perdão pela tradução, eu estou lendo e tentando traduzir ao mesmo tempo, e as 2.000 capelas no solo russo foram reduzidas a 2 igrejas ativas. De 3.300, mais as 2.000, foram reduzidas a 3 igrejas ativas. Ele ainda fala que essas igrejas ativas elas serviam muito mais para acolhimento e para mostrar para os estrangeiros que a Rússia, de alguma maneira, era tolerante. Né? Então, para você ver como a igreja foi muito perseguida durante esse regime, não só a igreja católica, mas outras denominações também. Mas a igreja católica foi muito atingida. E é bom lembrar que a ideologia em si, de forma como era pregada, e da maneira extremista, ela também causava uma noção de justiça deturpada. Ou seja, era justo e certo tudo aquilo que favorecia a ideologia, certo? E aqui eu um julgamento de um padre
né? E aqui eu prefiro ler, porque é bem mais prático. Ele estava sendo julgado já, e a acusação era, ele se ajoelhou e começou a rezar quando ele não conseguiu mais evitar que a milícia surrupiasse os objetos que estavam na igreja, que ele era responsável. A acusação. Isso foi um ato contra-revolucionário. Então, veja pelo que ele foi condenado, por se ajoelhar e rezar. Isso foi tido como um ato contra-revolucionário e esse padre foi morto, né? Então, isso não é exagero da nossa parte e falar dos erros que advinham daí. E a gente não julga as pessoas que fizeram isso, também para ficar claro. Elas poderiam estar dentro daquele contexto bem intencionadas ou querendo aspirando a algo melhor. Não cabe a gente julgar muita gente obedecendo, né? Claro. Só Deus conhece os corações, não tem, é ilógico julgar. Isso. Só Deus conhece os corações. Fazer julgamento do indivíduo, mais da ideologia em si. Se é maligna e corrupta. Sem dúvida. Isso. E ela, por si só, gerou um outro problema para a gente. Eu vou tentar ser breve por causa do tempo. Que foi justamente a teologia da libertação, que tu já falaste. Né? Que, de alguma maneira, tenta implodir a igreja de dentro para fora, né? Desvirtuando valores, ou seja, modificando conceitos básicos dentro da nossa tradição, para que, de alguma maneira, você perca o sentido sobrenatural e escatológico. A gente perde a noção de céu e inferno e pensa só no imanente, no sentido de fazer bem aqui, porque aqui é o que importa, independente de qualquer jeito. E você tira o sentido do sagrado dos sacramentos, por exemplo. A Eucaristia passa a ser um simbolismo, e a gente passa por uma heresia. Por isso que é um problema tão grande. Só que a gente não pode aprofundar muito. Em resumo, a teologia da libertação, Jesus, ela politiza a vinda de Jesus, né? Claro. Jesus ele veio para instaurar o seu reino nos corações, né? Para que a felicidade perfeita e eterna acontecesse no céu, né? Não é aqui nessa terra, não é aqui nessa história. E a teologia da libertação ela pega isso e imanentiza, né, esse reino de Deus, trazendo aqui para a terra. Então busca uma felicidade aqui nessa história. Querendo ou não, é uma materialização, é uma ideologia materialista, uma heresia materialista, né, que corta o transcendente, que é justamente para isso que Jesus veio nos salvar, né, nos resgatar. E justamente o terceiro segredo, só para a gente fazer um panorama, a gente não está fugindo ao tema, né? Só para ficar bem claro. Tudo isso por causa do tempo, gente. Por causa do tempo. Seriam várias ramificações que a gente poderia estar abordando, mas tudo isso envolve o aspecto escatológico, justamente, que é o fim último da aparição de Fátima, que é o que a gente vai terminar finalizando daqui a pouquinho. O terceiro segredo, que foi muito polêmico, que aí a gente ouviu um monte e aí eu comentei contigo mais cedo, conversando, que eu cheguei a ouvir que ia ter 3 dias de escuridão, que ia ter demônio na rua, que a gente não ia poder sair de casa, abrir a porta para algum parente estivesse batendo, porque algum demônio ia entrar, sei lá. Eu cheguei a ouvir até isso, né? Relacionado ao terceiro segredo de Fátima. Mas bem a gente sabe que o Papa São João Paulo II mandou no ano 2000, né, que fosse divulgado, né? E só um comentário antes da gente chegar nele. Pode ir. Em 1984, né, a Rússia foi consagrada ao Imaculado Coração de Maria pelo Papa São João Paulo II. Ainda que hajam discussões sobre uma validade ou não, a própria irmã Lúcia confirmou que essa consagração é válida e o Papa Bento XVI, no ano 2000, reafirmou isso. Né? Coincidência ou providência, né? Em 89 teve a queda do Muro de Berlim e, em 91, a dissolução da União Soviética. Se foi coincidência, a gente não sabe, mas a gente acredita em providência, né? Depois da consagração da Rússia. Digamos, né, que esse certo tempo de paz que a Nossa Senhora fala aqui na segunda parte do segredo. Santo Padre, consagrar-me à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Né? De certa forma, isso, querendo ou não, aconteceu. Mas eu creio, né, que por não ter sido feito naquele tempo, né, como Nossa Senhora, de certa forma, pediu, acho que não deu ainda para conter
né, E também ela não fala que é de a imediato, né? propagação desses erros. É, Ela fala, se realmente. converterá. Não quer dizer que já se converteu, né? A gente também não pode tentar que achar que vai fazer assim, Foi bom ter falado isso, porque esse é um detalhe que eu esqueci de pesquisar nos últimos 2 anos, que é sobre como que se deu essa consagração, né? E pesquisar mais outras coisas sobre a houve várias mensagem. assim, no decorrer depois da revelação do segredo, né? Pio XI, salvo engano, Pio XII também, Paulo VI, Consagrou o depois mundo, teve a isso. consagração do mundo, né? Imaculado Isso. Coração. Aí tem esses questionamentos. Mas depois que João Paulo fez essa, em 1984, desculpa, a irmã Lúcia atestou por si só e por escrito que, de fato, aquela teria sido válida, digamos assim. Muito bom, Mas perfeito. para a gente caminhar para o terceiro, porque falta acho 15 minutos, o terceiro, a grosso modo, ele se resume ao que tu já falaste, a visão da cruz e de uma escada e papa, bispos, padres, leigos religiosos sendo Leigos atingidos religiosos. por tiros e assim por diante, né? Então, mostra o que é a realidade da igreja no século XX, né? Que foi um século de perseguições intensas, né? De fato de Não muitos só no mártires. século XX, né? Não só no Sim, século XX, até hoje. claro, Porque a gente claro. não Mas vê eu isso falo na assim, grande mídia, né? Por sim, até exemplo, hoje. Né? em 2015, quando eu estava no ápice da perseguição do Estado Islâmico, né? Uhum. Eu só conseguia acompanhar o que estava acontecendo de fato, os assassinatos, né, dos católicos, dos cristãos, mesmo em meios alternativos. Falava Claro, a na gente não televisão, né? acompanha. Em tese, até onde eu sei, a grande minoria, digamos assim, perseguida, minorias dentro de países estrangeiros ou que não são cristãos, são justamente os cristãos. Né? Mas aí é Uhum. outro assunto também, senão a gente vai Sim, continua. mudando. Só, fecha Então, parênteses, continua. é, Fecha então, parênteses, continua. dentro desse contexto, como tu falaste, foi justamente esse simbolismo da perseguição e no cúmule que culminou no atentado à vida do Papa São João Paulo II, né, em 1981, 3 anos antes dele fazer a consagração. Que foi justamente no 13 de maio de 1981. Um busto bonito, cara. Fazendo inveja para as pessoas assim. Aquele, amigo do Então, céu. Que homem, que santo. ele, até hoje, por sinal, a gente teve a oportunidade de estar na Polônia. Até hoje, lá no Santuário São João Paulo II, tem E a eu que quero batina fazer inveja, né? Eu quero fazer inveja, né? tem a Eu vou estar batina na Polônia. que ele usou, que está com a mancha de sangue ainda. E a bala Uhum. que atingiu ele pediu para que fosse colocado na coroa de Nossa Senhora de Fátima. E um fato curioso é que depois de pronta a coroa de Fátima, ela foi feita por mães, várias mães do país se uniram, porque o Portugal não participou da Segunda Guerra. Então era quase como um livramento. Então mandaram fazer a coroa cheia de cristais, de pedras preciosas, assim por diante. E de repente João Paulo II chega lá e pô, põe essa bala aí, entendeu? E os caras ficaram pensando, como é que eu vou fazer isso, né? E por providência no dentro da coroa tinha um buraco e cabia exatamente a bala, o formato da bala, certinho, né? A Perfeito. circunferência dela. E está lá até hoje a Perfeito. bala que utilizou em São João Paulo II. Né? Então, esse foi o terceiro segredo de Fátima, não tem nenhum mistério ou coisa, de alguma maneira, que seja sobrenatural, ou fantástica, extraordinária, assim. Sobrenatural mas fantástica, como a gente vê por aí, várias conversas que eu te falei de 3 dias de escuridão, assim, blá, 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 blá. Uhum. Misturando com Apocalipse e assim por diante. Essa noção que a gente precisa ter ao fazer a leitura, né? É por isso que é importante sempre acompanhar o magistério. É porque Claro. o cardeal Ratzinger, o nosso Papa Emérito, queridíssimo, Bento XVI hoje, né? Ele faz, antes de tudo, uma leitura espiritual e teológica. Né? Antes de ser histórica e política, né? Uhum. Sobre a mensagem de Fátima. Né? Sobre essa parte do segredo, principalmente para justamente
A igreja ela sempre é prudente nessas interpretações, né? E Isso. muitas vezes nós mesmos, os filhos da igreja, não temos paciência com quanta prudência a igreja tem. Então, olha só, aconteceu em 1917 e só em 2000, 83 anos depois, se foi revelado o segredo, interpretado, né? Então foi mastigado, meditado. Isso. É porque justamente a igreja entende dos tempos que ela vive. Né? Então, nesse século conturbadíssimo, né, de altíssima evolução científica e também revolução científica, a igreja sabe, né, o momento certo de revelar as coisas. Né? Então, é muito importante a gente ter essa noção para não justamente ser aí um falso profeta e fazer como, não sei quem foi esse cidadão que revelou isso. E até mesmo, foi bom tu falares isso, porque o próprio assassino profissional, o Mohammed Akka, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, né, que foi perdoado pelo Papa João Paulo II em 1983, numa visita, numa conversa de 25 minutos, né? Tava lendo, eu não sabia. Será que já descobriram quem foi que mandou matar o Papa São João Paulo II? Né? Quem foi o mandante do crime e tudo mais? Né? Até hoje não se tem uma certeza sobre isso, pelo menos ainda não vi, né, na pesquisa que eu fiz. Eu posso ter pesquisado mal também. Mas o parlamento inglês, numa investigação, né, chegou à conclusão de que foi a mando da União Soviética que o Mohammed Akka atirou no Papa São João Paulo II. Inclusive, ele fala, né, que o assassino disse em entrevista que ele não consegue entender como que ele sobreviveu a esse atentado, porque o tiro foi certeiro, foi para eliminar mesmo. Né? E aí o Papa João Paulo II fala, né, que uma mão disparou, né, a bala e outra mão a desviou, né, e preservou. E aí que eu queria te dizer que aqui no site Sempre Família, que foi o artigo que eu li também, diz que o Muhammad Ali Akka disse que ele pediu para o Papa Francisco para ser padre, isso em 2014, e ele falou em 2010 também que ele ia ser um novo profeta. Fez declarações bizarras, não sei se tu chegaste a ler. Ele ia ser o Cristo eterno e o supremo servo de Deus no universo. Ele disse, eu vou escrever o evangelho perfeito. Então é muito estranho isso, né? Ele dizer isso. Mas ele nunca deixou claro e sempre se contradisse, né, quem foi que mandou assassinar, né, o Papa João Paulo II. Né? Entendi. Então, gente, não estamos afirmando nada, né? Mas tem essa conclusão. Eu te peço possíveis. Se tu conseguir, só para a gente encerrar, tempo. A importância hoje da devoção ao Imaculado Coração de Maria. Em 2 minutos, se tu conseguires. Todo o tempo do mundo em 1 minuto e meio, vamos lá. É realmente a devoção instituída, a mensagem de Fátima. Né? A devoção ao Imaculado Coração de Maria, ela é o cumprimento do pedido e da exortação de Nossa Senhora de Fátima, que é a reparação. Né? Esse exercício, essa teologia da reparação, que é nada mais, nada menos que a corredenção. Por quê? Porque Nossa Senhora, né, ela, no Calvário, junto com Cristo, que é o Redentor, né, conduz a sua igreja, conduz o seu povo, né, prepara o seu povo para viver junto com Cristo, né, aquela frase que São Paulo fala, né, completa em minha carne aquilo que faltou na paixão de Cristo. Né? E por que o Imaculado Coração? Porque esse coração, ele sofreu perfeitamente junto com Cristo. E ele é o caminho perfeito
rápido, como disse São Luís Maria de Grignon de Montfort no tratado, o Imaculado Coração de Maria é o caminho perfeito, seguro, né, fácil e curto para se chegar à união com Cristo. E por que o coração? Porque o coração é o mais profundo que tem no ser. É o centro de toda inteligência, vontade e afetos. Toda a espiritualidade é o centro da pessoa. Né? Então, o que há de mais profundo e perfeito em Maria é esse caminho para se chegar ao que há de mais profundo, perfeito no próprio Cristo, que é o seu sagrado coração. Isso. É por isso que a oração do anjo, ela coloca, né, lá no final, o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus. Os dois corações. Né? Então, é o coração que nos leva a amar perfeitamente. Esse coração de Maria que nos leva, nos ensina que é o nosso modelo, a nossa meta e a própria graça dada por Deus para nós amarmos nosso Senhor Jesus Cristo de todo o coração, com toda a nossa alma, nossa força e entendimento. Eu penso que seja isso. Não podia ter definido melhor, conceituado melhor. Meu caro, muito obrigado. Modéstia sua. Em nome do Centro São José, eu te agradeço muito. Para mim foi um aprendizado, foi maravilhoso. Eu acho que a gente poderia... Para mim, então. Falando, né, de tudo que a gente abordou, tem muita coisa para se falar, mas fica para outro... Desde já eu te deixo o convite também para a gente estar em outro momento aprofundando esses assuntos. Só chamar, meu amigo, só chamar. Agenda aí não tem nada, quase nada. Só de tudo. Muito obrigado pelo convite, que Deus abençoe imensamente o apostolado de vocês, né? E que Nossa Senhora seja o caminho perfeito, né? O refúgio e o caminho seguro que conduza o apostolado de vocês até Deus e as almas, né? Que são o alvo desse apostolado até Deus. Eu creio que esse seja o objetivo, né? Nossa obra de evangelização e apostolado. Não é por vaidade, mas conduzir todos, né, que assistem, que apreciam os nossos trabalhos de apostolado, miseráveis quanto são, até Deus. Né? Então, agradeço muito o convite, meu amigo. Sempre é um prazer muito grande, né, ter essas conversas edificantes com vocês. Que a gente encerre, então, justamente recorrendo a ela, que é o motivo dessa live, e que é a nossa mãe, Mãe de Deus, e que pode interceder muito, né, supremamente a Deus por nossa alma, por nossa vida e para nossa conversão. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce e imaculado coração de Maria, sede a nossa salvação. Amém, meu caro. Amém, então, meu amigo. Um abraço. Grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Amém. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe vocês.